Opa, beleza, pessoal? Vamos dar continuidade ao nosso curso, onde a gente está criando uma aplicação web com o Delphi. A gente já está retornando os dados do nosso endpoint getNome e hoje a gente vai dar prosseguimento nos demais verbos. Aqui na nossa aplicação, eu vou primeiramente startar o nosso server, então, vou dar 2 cliques aqui, vou startar ele, ok, vou deixar ele rodando, e aí a gente vai vir aqui na nossa aplicação, nosso cliente web, e vou vir no main view e vamos dar prosseguimento, então. A primeira coisa, eu vou manter ele sempre aberto quando eu der um create. Então, vou pegar aqui no meu Xdata, ó, vou aqui no evento onCreate, no nosso formulário, onCreate, e vou pegar aqui, então, Xdata Web Connection 1.open, para garantir que ele sempre vai estar aberto. A gente vai fazer outras tratativas desse componente em aulas futuras, por enquanto a gente vai fazer isso aqui. Agora, a gente vai vir aqui no nosso getNome, pessoal, e fazer uma pequena refatoração, porque a gente está utilizando aqui um callback, passando o método anônimo, só que acaba gerando uma complexidade aqui no código. Tem uma forma mais fácil de fazer isso e o código fica bem mais fluido. Como que funciona, pessoal? A gente vai utilizar tawait, ó, tawait.exec. Então, a gente vai passar um generics aqui, pessoal, notem, ele espera um generics, porque depois ele vai retornar para a gente. Então, eu vou colocar aqui, ó, exec. Como generics, eu vou passar o nosso txdata client response, que é o que eu vou querer de resposta depois, ó. Copiar aqui, vou colocar aqui. E aqui dentro eu posso passar, então, um método, ó. E o nosso método é o que a gente já está acostumado aqui, ó. Vou copiar essa parte toda aqui, vou colar aqui, ó. Beleza. E o que está acontecendo aqui, pessoal? Eu passei como genérico nosso txdata client response. Esse método vai retornar para a gente, né? Esse txdata client response. E com isso eu posso jogar então o retorno em uma variável, pessoal. Como eu faço? Eu crio uma variável desse tipo aqui, ó, var l response. E eu pego a resposta aqui então do nosso método tawait.exec. Beleza. E eu tenho que fazer uma alteração aqui, pessoal, que ao invés de run invoke, é run invoke async, ó. Beleza? Isso aqui é uma receitinha de bolo, pessoal. Então, a gente sempre vai utilizar essa parte aqui, sempre vai ser a mesma para todas as chamadas, tá? Então, vai ser bem tranquilo de utilizar. Último detalhe que a gente tem que ir lá onde está na declaração desse método, ó. Então, eu vou dar um Ctrl X, setinha para cima, e aqui em cima eu coloco um atributo que é o assim, tá? Inclusive a gente já tinha utilizado ele aqui, ó, tá? Ele até vem aqui no autoajuda aqui, é bem tranquilo, tá? Assim. Feito isso, pessoal, eu não preciso mais de método anônimo, então eu posso pegar o código aqui, ó, e jogar direto ele aqui embaixo, ó. Então fica um código bem mais fluido, ó. Então eu vou apagar aqui para vocês verem, ó, como que fica um código bem mais fluido, ó. E se eu executar aqui, deixa eu selecionar aqui nosso cliente web, se eu executar ele vai continuar trazendo os dados aqui para a gente, sem problema, tá? Então fica um código bem mais fluido. Isso aqui é uma receitinha de bolo, a gente vai utilizar para todos. Inclusive, o próximo que a gente vai utilizar aqui é o get, ó. Vou dar 2 cliques aqui. Vou até deixar na sequência aqui, ó, só para vocês verem. E eu vou copiar todo esse trecho de código aqui, ó, e vou colar aqui. E a única coisa que muda aqui, pessoal, aqui em vez de get nome, a gente vai utilizar get. Tá onde eu pego isso? Só para relembrar, a gente vem aqui, ó, aqui no nosso cliente, a gente vai lá no nosso server, no caso, né? Aqui a gente vem onde está nosso client service, ó, onde está a nossa interface, e é daqui que eu pego os dados, então. Ó, o get nome está aqui e o get aqui. Então, eu coloco o nome da interface, né? iClient service, ponto, o nome do método, ponto get, no caso, e está esperando aqui um parâmetro do tipo inteiro, que é o que a gente está fazendo aqui. Então, com isso, pessoal, também, o meu get também já vai estar funcionando. Vamos testar aqui. Só faltou um detalhe aqui, pessoal. E aqui em cima, né, na declaração, a gente tem que colocar nosso atributo assim. Beleza? Agora sim, vou compilar. E o nosso get, pessoal, já está retornando todos os dados para mim. Então, get nome e o nosso get já retornando todos os dados. Bem legal, né, pessoal? Bem tranquilo de utilizar aqui, né? E a gente já pode começar a utilizar o nosso dataset. Colocamos aqui um dataset, então, a Xdata Web Dataset. A gente já vai carregar os dados nele, porque depois a gente já pode linkar ele com a nossa grid que a gente vai mostrar os dados, ok? Então, para isso é bem tranquilo. Eu venho aqui, coloco aqui, ó, Xdata Web dataset.close, né, para garantir que ela está fechada. Pego aqui novamente, xdata web dataset.set JSON data. Então, assim eu carrego os dados no nosso dataset. Então, ó, set JSON data, e aqui dentro que eu vou passar o nosso lresponse.result. E aqui eu posso, então, dar um open, e aqui já vai estar carregando os dados para a gente, pessoal. Para a gente confirmar, eu posso, então, aqui pegar os dados do nosso dataset. Ó. Então, eu pego aqui, ó, dataset,
Antes disso, eu só vou adicionar os campos nele aqui, pessoal, para a gente conseguir pegar aqui diretamente sem utilizar o field by name. Então, eu posso vir aqui, ó, posso dar 2 cliques e adicionar os campos aqui, tá? E quais os campos? É os campos que a gente tem aqui no nosso get, ó. Vou dar um get aqui, só para a gente ter um exemplo, ó. Então, são esses campos aqui, ó. Então, vamos lá. ID e ID cidade. Vou vir aqui, então, ó, e novo campo aqui. Vou colocar aqui, então, ID. Deixa eu até colocar aqui do jeitinho que tá aqui, ó, ID cidade, né? ID cidade tá junto, então ID, ó, qual que é o tipo? É inteiro, né, do tipo data aqui, beleza? Novo campo, ID cidade, também é inteiro. O próximo aqui é o campo nome, depois profissão, vou vir aqui, ó, campo nome, que vai ser string, vou deixar aqui com tamanho de 50. O próximo vai ser o campo profissão, string, também de 50. O próximo aqui, então, depois de profissão vai ser limite, depois porcentagem e depois ativo. Então, vamos lá. Aqui, ó, limite, né, que vai ser do tipo float. Aí eu vou ter o outro campo aqui que é a porcentagem e o ativo. Ele aqui, new, ó, porcentagem, que é float e o ativo, que vai ser string também, do tamanho de 5. Então, agora sim, eu tenho os campos aqui inseridos, ok? E aqui eu já consigo trabalhar de uma forma mais que a gente já está acostumado. Então, aqui dentro eu posso vir aqui, por exemplo, e colocar aqui, ó, xdata 1, e aqui já vai me trazer o campo, ó. Então, id, ponto, as string, eu vou dar um espaço aqui, colocar um traço aqui, beleza. O outro campo que eu quero pegar, vamos supor, eu quero pegar o nome, e aqui, da forma que a gente já está acostumado, pessoal, por trabalhar com um dataset, né? Vou pegar só mais um campo aqui, ó. Então, eu posso pegar aqui também, por exemplo, a profissão, ponto, as string. Vou compilar, vamos ver se ele já vai trazer todos os dados para a gente. Beleza, vou dar um get aqui, ó. Então já trouxe para mim, pessoal. Trouxe o código, trouxe o nome e a profissão, né? E aqui já está carregado, então, no nosso dataset aqui, carregados os dados aqui, né? E já está linkado ao nosso data source, inclusive, e depois a gente vai ligar ele à nossa data grid, e daí para frente, pessoal, é da forma que a gente já está acostumado a trabalhar no nosso dia a dia. E agora a gente pode fazer o nosso list. A gente pode vir aqui, a gente fez o get, agora o list e traz todos os dados aqui. Para isso é bem tranquilo. Primeiro a gente vai adicionar um novo botão aqui, ó. Então eu vou colocar aqui ó, um T Web Button. Vamos colocar um novo botão aqui. Vou alinhar ele à esquerda. Ótimo. Então ele vai ser aqui o listar. Vou colocar o nome dele também, btn listar. Beleza. E aí a gente vai lá no nosso HTML, ó, então vou expandir aqui, ó, main view HTML. Aqui eu vou buscar por botões, a gente achar onde estão nossos botões, ó, e aqui basta eu adicionar um novo botão. Eu posso copiar aqui e colar, colocar um novo botão, ou eu posso pegar um botão de outra cor, por exemplo, né? Vamos lá para a gente ver? Aqui na documentação do Bootstrap, é o getbootstrap.com, e aqui eu posso ver, ó, eu quero, por exemplo, eu quero colocar esse verdinho aqui, ó. Então eu simplesmente copio aqui, pessoal, ó, e colo aqui, pronto, já posso utilizar. Basta vir aqui colocar o ID, ó, para me referenciar lá no Delphi, né? ID igual btn listar, salvo. Quando eu voltar aqui, eu vou poder linkar ele aqui, ó, no element ID. Então, vou ter aqui meu btn listar. Beleza. Agora aqui a gente pode programar normalmente. Então, vou vir aqui, vou copiar todo o código que está no nosso get, ó, e vou fazer as substituições que eu preciso. Então, não vai ser get, vai ser list, né? Se a gente olhar lá no nosso server, ó, não é get, a gente vai utilizar o list e não tem parâmetro nenhum. Então aqui, ó, eu posso tirar todo esse código aqui, né, sem parâmetro aqui. Ótimo. E aqui, pessoal, a gente pode já pegar aqui os dados, mas a gente tem que pegar ele de uma forma diferente, porque aqui no get a gente pega, ele já vem um objeto direto. Ó. Tá no nosso list, ele vem um objeto e dentro do objeto ele tem um array, né, que o nome desse array é values. Então, aqui que a gente vai fazer? Eu faço um cache aqui, simplesmente, ó, tjs object, e falo o que eu quero pegar lá de dentro. Então, eu quero pegar aqui, ó, values. Esse array de values aqui, que é esse array aqui, ó, value. Beleza. Então, agora aqui, eu já carreguei todo esse array no meu dataset. Agora, eu posso fazer um laço no dataset que a gente já está acostumado, né? Eu vou vir aqui, ó, ponto .fish,
Claro, pessoal, depois a gente vai utilizar uma grid aqui. Então, quando eu fizer isso aqui, pronto, a grid já vai estar carregada com os dados. Agora aqui a gente vai fazer assim manualmente para a gente fixar bem, né, como utilizar aqui os componentes. Então, ó, enquanto não chegar no fim, né, desse nosso, chegar no último registro do nosso dataset, ó, na verdade, note, né? Enquanto não chegar no fim, que eu quero que seja feito, primeiramente eu vou dar um next aqui, para não ter perigo de ficar no laço infinito aqui, e aí eu pego esse trecho de código simplesmente e coloco aqui dentro, e aí já vai adicionar para a gente lá o texto. Beleza? Aí eu tenho que ir em cima na declaração e colocar aqui então nossa diretiva, assim, aqui, beleza, adicionado. E agora eu vou compilar para a gente ver se deu tudo certo. Carregou aqui, então tá aqui nosso botão listar, ó, vou clicar nele e pronto, pessoal, ó, já trouxe todos os dados aqui pra gente, tá? Ó, já tá tudo carregado aqui, bem interessante, né? Vou apagar tudo aqui de novo, ó, vou listar aqui, já trouxe todos. Vou apagar aqui, nosso get, beleza, pegando nosso get nome, também retornando os dados. Próximos passos, a gente vai criar então os outros verbos, o push, o put e o delete. Para isso, a gente vai ter que criar uma tela, né? A gente vai ter os botões aqui, um botão novo vai abrir um pop-up, né? Uma telinha pop-up aqui com os edits, tá? Com os combo box para a gente preencher e salvar e fazer terminar toda essa parte do CRUD aqui e também adicionar a nossa grid aqui para que fique listados os dados, né? De uma forma bem bonita aqui. Então, se inscreve no canal, ativa a notificação, já compartilha com os amigos. Comenta aqui na descrição, pessoal, o que você está achando do curso, né? Dê sugestões aqui, a sua opinião é bem importante. E lembrando que o código-fonte também, o link vai estar na descrição para você baixar e acompanhar o nosso curso, beleza? Então, até a próxima aula.